Arquitetura e organização de computador. Bom, pessoal, nós somos os alunos Alexandro Davino, Domingos Sávio, Flávio Adriano, Marconi René, Rafael de Paula e Valberto José. A introdução disso, nós iremos falar sobre a Intel Edison, uma plataforma minúscula de possibilidades ilimitadas. A Intel revelou um computador que tem o tamanho de um cartão SD. Não chama muita atenção por ser pequeno, mas apesar disso, ele surpreende no que ele pode fazer. De acordo com a companhia, o aparelho chamado Edison possui um desempenho similar ao de qualquer outro computador da linha Pentium, com uma diferença. O computador foi criado com um SoC, Sistema On a Chip, Quark de 22 nanômetros. É tão pequeno que daria para colocá-lo dentro de sua câmera digital sem maiores problemas. O Intel Edison é um computador inteiro e possui uma série de recursos de procedimento e comunicação. Portanto, é importante salientar que é importante a garantia a ele a habilidade necessária para movimentar os mais diversos tipos de aparelho eletrônico. Diferentemente da maioria das câmeras, uma pequena câmera, no caso, o DACT já vem com conectividade tanto por Wi-Fi quanto por Bluetooth. Pelo que nós sabemos até agora, trata-se de uma placa com processador dual-core rodando na frequência de 400 MHz, com direito à execução de Linux. A Intel disse que tem até uma loja de aplicativos específicos para o mini computador. Um mini computador é muito menor que seus concorrentes, Arduino One, Arduino Uno, Raspberry Pi, Model B, sendo do tamanho de um cartão de crédito. O Edison apresenta 1 GB de LPDDR3 de memória RAM, voltagem de 3,3 volts até 4,4 volts. Processador Quark SoC, como já tinha falado, 2 bandas de processador, ou seja, ele é um dual core, 2,4 GHz e 5 GHz. Ele pode variar entre essas duas frequências. A memória interna, flash de 4 GB e MMC, e sistema operacional Yocto Linux versão 1.6, ele também dispõe de 2 entradas USB, suporte a outros cartões SD e uma entrada de 70 pinos. Irei passar a palavra agora para Marconi. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Marconi René, dando continuidade à apresentação da introdução feita pelo Alex Davino. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a compatibilidade de software. Existe, que foi desenvolvido pela Intel, o kit do desenvolvedor de internet das coisas Intel, para justamente ser usado na Intel Edison, que também acrescenta o suporte às linguagens C, C++, Python e Node.js, o JavaScript, que na realidade eles foram feitos para o desenvolvimento de aplicativos
de internet das coisas com sensor conectado. Falando mais sobre a compatibilidade, ele é compatível com diversos ambientes de desenvolvimento integrados. Podemos citar alguns deles, como o Arduino, o Eclipse, o Iliodrim e o XDK da Intel também. Então, pessoal, existe também um microcontrolador Intel Quark rodando a 100 MHz, no qual o grande diferencial está no fato de ele trabalhar com uma arquitetura de 32 bits, isso em se falando de compatibilidade de software, o que facilita o processo de desenvolvimento de apps, por não trazer problemas de compatibilidade. Ele não traz tantos problemas de compatibilidade para a criação desses apps. Uma vantagem grande também do Intel Edison é o fato dele, além de consumir pouquíssima energia por utilizar uma litografia de 22 nanômetros, a mesma linha do Ivy Bridge e do Haswell da Intel. Então, pessoal, é possível desenvolver também dentro dessa plataforma Intel, apesar dele ser desse tamanho reduzido, dá a aparência de que ele é frágil, de que ele não tem muitas coisas a fazer. Ele pode também trabalhar em desenvolvimento com o Arduino, como foi falado no início da compatibilidade, do Node.js, do Python, do RTOS e C/C++. A Intel, existe uma promessa da Intel de incluir novas compatibilidades no futuro próximo. E por falar neste quesito, de promessas da Intel, a Edison inclui também, como foi falado na introdução, inclui o Wi-Fi, o Bluetooth, incluindo também um framework de conectividade. O framework é uma ferramenta que foi desenvolvida para fazer a ligação da parte física com a parte de software. Então, esse framework de conectividade, ele é usado de dispositivo a dispositivo e também de dispositivo à nuvem. Ou seja, existe uma ideia central que foi feita com a Intel Edison, que é um foco muito grande na internet das coisas, que são a internet das coisas, que é uma coisa que vai realmente tomar conta do nosso mercado. Eu vou passar a palavra para o nosso amigo, o Flávio. Bom, pessoal, meu nome é Flávio Adriano, dando continuidade no assunto, falar um pouco sobre ambiente de apoio da Intel Edison. A Intel criou uma comunidade online gerenciada para ideias de projetos e desenvolvimento com outros usuários do produto, sendo assim, tendo interação com outros usuários, visando melhoria do produto dela, suporte de peritos no produtos e ferramenta de software da comunidade de código aberto da própria Intel, estrutura de conectividade para processo dispositivo a dispositivo e dispositivo nuvem, para permitir a comunicação entre dispositivos, bem como um serviço de análise baseado em nuvens, com vários locatórios e com série temporal. Meu nome é Domingos Sávio e agora vamos dar continuidade ao vídeo sobre o Intel Edison. Eu vou falar um pouco dos principais recursos técnicos. No centro da Intel Edison está um socket, System on a Chip, que significa sistema ligado no chip ou ligado ao chip, com um processador Atom de 22 nanômetros, com CPU dual core a 500 MHz de frequência e uma MCU a 100 MHz de frequência,
A MCU significa computador num chip. Isso permite que o produto reúna e processe antecipadamente dados via MCU em um estado de baixo consumo de energia e entregue os dados filtrados à CPU para análise. O Edson inclui 1 GB de memória RAM, 4 GB de armazenamento e Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth 4.0 para comunicação, e suporta até 40 GPIOs, que são basicamente portas programáveis de entrada e saída de dados com várias opções de configuração. Bom, pessoal, a seguir nos próximos slides alguns periféricos que se integram ao Intel Edison, como o Starter Pack, disponível agora para as placas de desenvolvimento Intel Edison, o kit do desenvolvedor de IoT Intel, com um conjunto completo de recursos de hardware e software para a criação de soluções inovadoras de IoT, e por último, o kit do DF Robot para a Intel Edison, com tudo o que você precisa para começar a usar a mais nova placa de desenvolvimento da Intel. E agora chegou ao fim minha apresentação. Irei passar a palavra para o próximo integrante do grupo. Eu sou o aluno Rafael, vou falar sobre algumas das aplicações do Intel Edison. A Intel, no entanto, conseguiu embutir o equipamento em uma placa Galileu de 100 MHz, que tem o estilo de um Raspberry Pi. Essa montagem permite que o microcomputador possa conectar objetos diferentes em torno do conceito da Internet das Coisas. Vejamos alguns exemplos de suas aplicações. Um dos usos práticos do Edison seria dentro de drones de filmagem. O computador do tamanho de um cartão SD poderia configurar um sistema de vigilância próprio, com a máquina voadora, que já pode tirar fotografias no ar. O drone também é capaz, com o Edison, de seguir o sinal telefônico de smartphone, permitindo outras formas de manipulação do aeromodelo. A filial mexicana da Intel deu a ideia de instalar chips em capacetes de operários para que eles trabalhem de maneira inteligente. A fabricante então decidiu implantar um microcomputador Edison para proteger trabalhadores, por exemplo, da exposição de gases perigosos. A máquina seria capaz de fazer isso graças aos sensores que seriam embutidos em seu pleno funcionamento. A Intel também desenvolveu um robô chamado Jimmy, que custa cerca de $16 mil e R$36 mil em conversão direta, com o processador i5. Contudo, a empresa Trossen Robotics conseguiu fazer uma versão reduzida dessa máquina por um valor de $1.600, ou seja, em torno de R$3.600, a partir de um microcomputador Edison. O Edison também pode ser utilizado dentro de roupas. A Intel demonstrou no IDF uma roupa feminina repleta de luzes azuis monitoradas pelo Edison. Esse é um tipo de inovação que agrada aqueles que gostam de moda. A mudança de cores é coordenada pelas sinapses mentais da pessoa que está vestindo a tecnologia. O computador consegue alterar a coloração pelo humor da pessoa, com um sensor próximo aos olhos na cabeça. Outro uso prático do Edison é em funcionamento com câmeras. A Intel implantou o computador com filmadoras no corpo de um boneco de camaleão. Os olhos resistem ao exterior, mudando a cor das lâmpadas de acordo com o ambiente.
O microcomputador é capaz de registrar a tonalidade ambiente para alterar suas próprias luzes. Bom, pessoal, vou passar agora a palavra para o nosso amigo Valberto. Certo? Para concluir a apresentação, a Intel Edison foi projetada especificamente para os criadores desses dispositivos, novos empreendedores ansiosos para inventar o futuro. Ela associa uma plataforma de hardware pequena, potente e adaptável e ecossistema habilitado por parceiros com compatibilidade de software estendida a ambientes online de apoio. Com esta solução oferecida pela Intel Edison, sua imaginação é o único obstáculo entre você e sua invenção. Esta leva de dispositivos conectados será um conjunto diversificado de produtos inventados para consumidores específicos e necessidades singulares. Desenvolva seu protótipo rapidamente e chegue ao mercado mais depressa. Aqui ainda cabe um comentário. À medida que vai se diminuindo os tamanhos das CPUs, necessariamente os conectores têm que diminuir. Por outro lado, como o poder das CPUs está crescendo, o número de conexões com o exterior aumenta. Eu acho que a solução do Edison é muito boa. O conector prende-se firmemente quando conectado a outro dispositivo e possui um número de vias adequado, que implementam mais de 30 tipos de interface I/O. Ou seja, com a evolução das plaquinhas, vêm conectores cada vez menores. Ou ainda, entra o Edison, sai o ferro de solda. Obrigado.